É sempre uma alegria estar no ar com você, com cada um dos programas Cabeça para Cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Você já sabe que aqui a gente se preocupa com você. Nós queremos ver você assim, sempre de cabeça para cima. Por isso, nosso programa traz para você temas que informam, orientam e que edificam a sua vida. Se você quer ver um tema debatido aqui, manda a sua sugestão e nós certamente vamos conversar com você sobre o tema que você escolher. Aqui, na Rede Boas Novas e também no Cabeça para Cima, nossa preocupação é abençoar vidas. E dentro desse objetivo, nós estamos no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando para você uma programação diferenciada e saudável. E temos um exército de pessoas que nos ajudam a fazer isso. Eles já entenderam a visão e eles nos ajudam a atingir os nossos objetivos. São os nossos queridos semeadores de boas novas, a quem eu faço questão de registrar o nosso agradecimento. Querido semeador, muitíssimo obrigada, porque você já entendeu o recado, porque você já entendeu. E quando você semeia na Boas Novas, você está cumprindo o ID de Jesus, de levar as boas novas de Cristo a toda criatura e em todos os lugares. Que o Senhor te abençoe e que Ele possa retribuir a você a tua visão e a tua decisão de semear em terra fértil. Você que ainda não é um semeador, pode agora mesmo ligar para 2126-300 ou entrar no nosso site. E você que é abençoado, ajude a Boas Novas a abençoar o Brasil, levando boas novas a todas as pessoas. 2126-300 ou www.boasnovas.tv. Quem é que nunca sentiu uma dorzinha de coluna? Quem nunca sentiu, que atire a primeira pedra. Mas a questão é, quando identificar que uma dorzinha que pode não parecer nada se transforma num problema sério. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial sofre com dores na coluna. A má postura, os desvios, a falta de atividade física são, na verdade, as principais causas das dores nas costas. Como evitar que essas dores apareçam? E se elas já apareceram, como tratá-las? Em que momento a gente deve ligar o alerta e saber que está na hora de procurar um especialista? Essas e outras questões você vai ter resposta aqui, hoje, no Cabeça para Cima. Começamos com o nosso informativo e eu continuo já com vocês e os nossos especialistas. Dor na coluna é a reclamação de milhares de pessoas no mundo quando procuram uma clínica médica ou hospital. Somente em 2011, cerca de 170 mil afastamentos de trabalho envolvendo problemas de coluna foram registrados, segundo um levantamento do Ministério da Previdência Social. Além disso, a Organização Mundial da Saúde tem a estimativa que aproximadamente 80% da população mundial sofrerá pelo menos um episódio de dor na coluna durante a vida. As dores nas costas só perdem incidência para as dores de cabeça, relatadas por nada menos do que 81% dos entrevistados. No entanto, a dor de coluna foi considerada mais grave, atingindo 56% das pessoas, mais incômoda para 53% deles e mais prejudicial ao trabalho para 42%. O tratamento é feito principalmente com atividades físicas. Também pode ser feito com o uso de analgésicos, relaxantes musculares e anti-inflamatórios, sempre acompanhado por um profissional de saúde. A cirurgia é indicada em algumas situações especiais, como a hérnia de disco, que não responde ao tratamento clínico. É isso aí. Em que parte você está? Nos 80% da população mundial que já tem problemas na coluna ou naqueles 20% que estão fora disso, não sentiram ainda nenhuma dorzinha e, portanto, estão aí felizes da vida? Bom, qualquer dos lados, o nosso programa hoje é muito importante para você. Você já viu, né? Muita gente, dor na coluna, só perde para dor de cabeça. A gente vai conversar com você sobre problemas na coluna e tem um time muito especial aqui trazido pela nossa produção
para dar informação para você. Recebo o Celso Garcia, ele que é ortopedista e médico perito do Tribunal de Justiça. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bem, é um prazer estar novamente. Já estivemos aqui numa oportunidade passada e para abordar esse tema que é realmente um tema palpitante do seu ponto de vista científico e do seu ponto de vista prático da vida do dia a dia do ser humano. E estamos aqui para tentar esclarecer, ajudar, junto com os colegas que compõem o debate, melhorar o posicionamento da postura das pessoas e, consequentemente, dar-lhes uma melhor qualidade de vida. Com certeza, né? Porque quando a gente cuida da saúde, é isso que a gente está fazendo, É o buscando ter princípio qualidade básico de de vida, tudo, né? né? É isso aí. Também conosco, Leandro Rezende, ele que é fisioterapeuta e osteopata. Muitíssimo obrigada também, Leandro. Tudo bem, é um prazer poder estar aqui e vamos ver o que a gente pode realmente ajudar as pessoas em casa, porque como já foi falado, 80% da população mundial sofre com esse probleminha de coluna. Muitas das vezes são coisas bobas, mas muitas das vezes são coisas sérias realmente que podem estar causando esse problema de coluna. Verdade. Logo nesse início, diz uma coisa, qual é o osteopata? Do que ele cuida? O que é essa especialidade médica? Na verdade, muitas pessoas, quando a gente fala, eles buscam no nome osteopata e acham que é tratar dos ossos. Né? Osteo de osso, patia, doença, enfim. Mas a osteopatia é muito mais do que isso, na verdade. A osteopatia tem uma visão muito global do corpo, né? Então, assim, ela busca o reequilíbrio dos sistemas corporais. Porque acredita-se que um corpo em equilíbrio, os sistemas em equilíbrio, a pessoa não vai ter dor, não vai ter doença. Então, é isso que a gente busca, através das mãos. Bacana. A gente ainda vai aprofundar um pouquinho, mas é uma curiosidade mesmo. Né? Também conosco e completando o nosso time de hoje, a Elisa Dalegrave. Ela que é quiropraxista, especialista em coluna vertebral. Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente. Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite. Isso aí. E o que é quiropraxista? O que o quiropraxista faz? O quiropraxista é responsável por detectar subluxações, que são desalinhamentos na coluna que podem causar desequilíbrios e causar dores na coluna ou algum outro sintoma na saúde também. É isso aí, queridos. Esse sábado eu estava até na rua, andando na rua mesmo, e vi uma senhora, coincidência talvez, né? Porque quando a gente está ligado no assunto, parece que você começa a perceber mais as questões, né? Gente, que eu fiquei assim, morrendo de pena. Minha filha até falou, mãe, dá vontade da gente pegar essa senhora no colo e levá-la até em casa, né? Porque ela era tão curvada, mas tão curvada, que eu não sei como aquela senhora conseguia andar sozinha na rua, né, com problema seríssimo de coluna, com certeza. Quais são os principais problemas da coluna? Assim, esses, né, a gente fala da lombalgia, hérnia de disco. Quais são os principais problemas de coluna aqui? Existem duas situações que elas são bastante distintas. Existem os problemas que a gente considera como problemas mecânicos, estruturais, que são as patologias da estrutura da coluna, que a coluna é composta por um segmento de 7 vértebras cervicais, 12 torácicas ou dorsais e 5 lombares, basicamente. Em termos ósseos, e há o componente dos discos intervertebrais, que se posicionam no espaço entre duas vértebras. E a principal função da coluna vertebral é proteger a medula espinhal, porque a exceção da cabeça, onde os pares cranianos fazem a sensibilidade, desde a base do pescoço, a base do crânio, até a extremidade mais distal, que são os pés, todos os nervos eles têm a sua origem passando através da coluna vertebral. Então, a principal função da coluna vertebral, do seu ponto de vista fisiológico, é que essa ossatura proteja a medula espinhal. Existem também os problemas dinâmicos, que são os problemas ligados mais à postura e ligados mais aos desvios estruturais da coluna vertebral. Em todas essas duas situações, quando existe esse desequilíbrio, quando não existe uma anatomia perfeita sobre esse aspecto, são motivos que podem provocar dores. Das doenças aí que a gente conhece, quais são? Assim, dá para a gente classificar? Quais são as principais doenças da coluna? Na verdade, assim, muitas pessoas acham e falam
que eu já fui num fisioterapeuta, eu já fui num ortopedista e ele me falou que eu tenho lordose e cifose. Que bom que tem lordose e cifose, porque a lordose e a cifose são curvaturas fisiológicas da coluna. São curvaturas que ajudam na dissipação das cargas na coluna. Uma curvatura que não é fisiológica, no caso, é a escoliose, que é uma lateralização da coluna. Aí sim é um problema realmente. E, além disso, as hiperlordoses ou a hipercifose. Esse caso comentado de uma senhorinha bastante curvada, isso é um caso de hipercifose, né? Aquela corcunda. Tá? Então, isso sim é patológico, quando as curvaturas estão aumentadas. Então, a gente tem realmente as escolioses, a hérnia de disco, também muito comum, né? E os desgastes natural da idade, que vai ocasionar bicos de papagaio, como é conhecido, né, popularmente. Perfeito. Problema na coluna é mais comum em adulto, é próprio do adulto, ou ele pode acontecer em qualquer idade? Eu não estou nem falando daquela questão de um acidente, porque um acidente é óbvio, né? Ele pode acontecer em qualquer idade, mas os problemas na coluna, eles aparecem com mais idade? Os ou como é processos que... são degenerativos. Certo. A coluna, primariamente, nos primórdios da humanidade, a coluna vertebral era apoiada em 4 patas. E por uma questão da evolução natural, a mesma coluna projetada, a grosso modo, passou a ser apoiada em 2 patas, quando nós passamos de quadrúpedes para bípedes. É uma teoria, né? É a teoria da evolução. É a teoria da evolução. A gente não acredita muito nela, mas tudo bem, cientificamente eu vou acompanhar esse raciocínio. A gente está analisando do ponto de vista científico, não do ponto de vista religioso. Do ponto de vista científico, essa mesma coluna, por si só, ela já é uma estrutura que apresenta um desgaste natural. Porque se você projetar qualquer tipo de estrutura apoiada em 4 pilares, e, de repente, essa mesma estrutura você resolve colocá-la apoiada em 2 pilares, automaticamente vai haver um desequilíbrio. E assim foi feito com a coluna vertebral e nesses termos da evolução. Para que se mantenha a coluna vertebral numa situação de estabilidade, existem os desgastes naturais, que circundando as vértebras existem os tecidos cartilaginosos, que são esses que se desgastam. E o desgaste ele começa a acontecer, na maioria das pessoas, antigamente aconteciam em épocas mais longínquas. Agora elas cada vez mais, porque a população hoje em dia é mais obesa, a população é mais sedentária, a população tem maus hábitos alimentares. Então, todos esses fatores, eles incidem sobre o desgaste da cartilagem e provocam os processos degenerativos. Eram comuns na 6ª década da vida e hoje a gente já encontra... numa grande maioria de pacientes, na 4ª década de vida, com problemas de desgaste da cartilagem, que vêm a ser os processos degenerativos de artrose, que são vulgarmente conhecidos como os bicos de papagaio. Eu tenho recebido pacientes cada vez mais novos na clínica com degeneração discal, com hérnia de disco, pacientes de 13, 14 anos, que eu acho que é pelo fato de passar muito tempo sentado. Normalmente são pacientes que ficam o dia inteiro na frente do computador ou trabalhando no escritório. Os hábitos se modificaram e vêm se modificando. Antigamente, e, infelizmente, não são hábitos saudáveis, sob o ponto de vista fisiológico. Antigamente, eu acho que a degeneração era muito mais creditada até por trabalho pesado ou quedas ou alguma... Hoje em dia, eu vejo que é muito mais pelo fato das pessoas estarem cada vez mais paradas. É impressionante, né? Porque Deus é tão fantástico que ele direciona mesmo para que a vida, cada coisa tem seu tempo certo, é importante de fazer, né? Anteriormente, as crianças, elas brincavam muito mais, pulavam, subiam escada, os brinquedos dos parques de diversão, né? Corriam, aquela coisa toda, e isso ia ajudando também, né, nessa formação hoje óssea. Não se brinca mais na rua, né? Exatamente. Hoje, né, o que a doutora acabou de colocar também é isso, né, os hábitos das crianças. Outro dia eu vi até uma chargezinha que era assim, hora do recreio. Aí, antigamente, as crianças brincando, correndo, pulando, interagindo, etc. Hoje, hora do recreio. Celular. Todas elas sentadas em torno de uma árvore, todo mundo aqui, né, só com os seus celulares. Até porque os espaços urbanos também,
a cada dia eles vêm diminuindo mais. Exato. E isso vai afetando efetivamente a vida das pessoas. Bom, eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha técnica, né, para o nosso intervalo, mas eu volto já para a gente continuar falando aqui sobre as dores na coluna, né? Por quê? Que as pessoas, parece que os tratamentos, eles demoram muito mais hoje. Tem cura para dor na coluna? Como é que é essa história? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. É isso aí, Cabeça para Cima de hoje, conversando com você sobre problemas na coluna, porque 80% da população mundial sofre com dores na coluna. E a gente já sabe, né, quando um índice, qualquer pesquisa, ela é apresentada, é porque o número é muito maior, né? As pesquisas, elas acabam apresentando os números oficiais daquelas pessoas que... Existe né? esse é só um parâmetro que não é um parâmetro fidedigno. Existem outras estatísticas que chegam a rotular com 86% a 88% e isso de uma forma global, que se a gente for classificar isso numa faixa etária, a partir dos 50 anos isso passa de 90%. Caramba. Gente, então, problema na coluna tem cura? Em que momento, né, de uma forma geral ainda, a gente deve acender aquele alerta e dizer, está na hora de procurar um especialista? Porque às vezes a gente está, né, a coluna, etc., uma vez, outra vez, e a gente vai deixando para lá. Em que momento, na opinião de vocês, que são especialistas, tem que acender o alerta e procurar um especialista? Na verdade, assim, eu acho que não tem um momento certo, né? Normalmente as pessoas agem dessa forma. A primeira vez é uma dorzinha, vai passar e deixa passar, né? E aí tem uma segunda vez, são 2 diazinhos de dor na coluna e deixa passar. E quando vai realmente procurar, às vezes já está uma coisa muito agravada. Então, se a gente fosse realmente falar num momento certo, sentiu um problema, sentiu uma dor na primeira vez, procura um especialista, procura um profissional realmente. E corroborando com as palavras do Leandro, a gente também tem um grave mau hábito, principalmente do brasileiro, que é a automedicação. Então, no episódio da dor, utiliza-se analgésicos e anti-inflamatórios a grosso modo e nem sempre com indicação correta. Então, isso aí possivelmente até posteriormente venha a prejudicar a pessoa até na sua própria recuperação, porque o organismo vai se tornando resistente a determinadas quantidades, determinados tipos de substâncias medicamentosas. E a automedicação é realmente um grave problema no Brasil. Eu diria até, eu costumo dizer para os meus pacientes que às vezes não precisa esperar a dor chegar também. Assim como a gente faz um check-up dos dentes, um check-up cardíaco, a gente vai num ginecologista todo mês, uma vez por ano, que se tivesse um cuidado um pouco maior com a coluna. Porque muitas vezes eu vejo pacientes na clínica que a dor começou ontem, mas o processo degenerativo já é de muitos anos. Então, às vezes, a dor tarda a chegar até por, talvez, o excesso de uso de medicamento. Então, o corpo já não responde da forma que deveria, não manda o sinal de dor e, às vezes, já é tarde demais. Então, infelizmente, no Brasil, assim, a gente tem muito essa questão de esperar acontecer realmente. Né? Ninguém faz um trabalho... A profilaxia não existe. Né, profilático, realmente. Então, é justamente... Isso é caso de saúde pública. A saúde pública, infelizmente, no nosso país não é tratada de uma forma séria. A gente tem N coisas que podem levar a esse problema de coluna. Às vezes são coisas simples, que realmente, se não tivesse deixado chegar esse problema de coluna, tivesse corrigido as coisas antes, porque a gente tem compensações corporais. Se você está andando, tem um entorse de tornozelo e esse entorse ele não é tratado, isso vai se dissipando ao longo do corpo através dessas compensações corporais. Até o ponto que começa a doer, por exemplo, a coluna. Entendeu? Se tivesse tratado o tornozelo que teve aquela entorse, provavelmente você não ia desenvolver esse problema de coluna. Um dos problemas, assim, que a gente realmente, vocês até já comentaram aqui, que a gente mais ouve falar é a tal da hérnia de disco, né? O que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é uma situação exclusivamente mecânica. A doutora até parece que trouxe uma coluna vertebral que talvez fosse mais fácil de nós exemplificarmos. Claro, com certeza. Os discos intervertebrais são as estruturas que se posicionam entre as vértebras. São os nossos amortecedores. Elas têm uma função de impedir o desgaste que existe. Porque se não houvessem os discos intervertebrais,
as duas estruturas rígidas de duas vértebras, elas estariam em atrito constante e certamente esse desgaste seria muito maior. Então, os discos, eles têm como principal função servir como amortecedor entre as vértebras. E o que vem a ser a hérnia de disco? Ele, por ser uma estrutura menos rígida do que a estrutura vertebral, que a vértebra é composta basicamente 87% da sua estrutura é óssea, que é uma estrutura rígida. E o disco não, o disco é uma estrutura muito menos rígida, é uma estrutura gelatinosa que vai quase que se solidificando, mas que tem uma rigidez muito aquém da estrutura vertebral. Então, as alterações anatômicas, sejam elas por acidente, sejam elas por desgaste, sejam elas por má postura, elas vão fazendo uma pressão. Duas vértebras fazem uma pressão sobre esse disco. O disco, ele ocupa um determinado espaço que está ali bem moldado na coluna vertebral. E o que vem essa hérnia de disco? Hérnia é toda aquela estrutura anatômica que extrapola o seu espaço original. Então, a hérnia de disco é quando o disco ultrapassa o limite que ele deve ocupar no espaço da coluna vertebral. Então, e por que a hérnia de disco provoca dor? Porque, como nós falamos na nossa primeira passagem, a principal função, além de manter a estrutura do corporal, é que a coluna vertebral proteja a medula espinhal. Então, o disco, quando ele é pressionado e ele extrapola o espaço, causando uma hérnia, ele comprime o nervo que está posterior a ele. E daí vem as dores da hérnia de disco. E quando é que isso se torna um caso cirúrgico? Quando que existe essa graduação, algo que, tudo bem, a gente administra e ainda trata, talvez, com exercícios ou com medicamento. Como é que a gente trata a hérnia de disco? Basicamente, o tratamento inicial da hérnia de disco é o tratamento que a gente considera tratamento conservador, que é através de medicamentos, porque a própria extrusão do disco causa um processo inflamatório, então é a utilização de anti-inflamatórios analgésicos e, paralelamente, o tratamento fisioterapêutico ou quiropraxia, no sentido de tentar resgatar um pouco da anatomia da coluna vertebral. E a gente tem como premissa a indicação do tratamento cirúrgico à medida em que os tratamentos conservadores não estão sendo eficazes, ou que essa repetitividade dos episódios de dor se tornam cada vez menores e com maior intensidade. Então, a partir daí, a gente pensa no tratamento cirúrgico. Como é que a quiropraxia trata a hérnia de disco? A quiropraxia a gente não trabalha com medicamento nem com cirurgia. Então, o que a gente faz é manipulação vertebral. É procurar onde tem as restrições de movimento nas vértebras para devolver mobilidade para elas, tirando a carga de cima do disco, tentando minimizar ao máximo essa pressão que faz com que o disco vaze para dentro do canal medular. Tem cura? A pessoa fica curada de hérnia de disco? Ou é um tratamento contínuo que aí a gente vai para toda a vida para minimizar a questão? O disco intervertebral, ele não se regenera mais. É uma parte do corpo que, a partir do momento que ela está herniado, que ele tem uma herniação, ele não volta mais a ser o normal. Mas existem muitos casos que a gente consegue manter o paciente estável para o resto da vida, mas sempre com cuidado, com exercício, com fortalecimento muscular, com tudo isso. Muitas das vezes, quando a gente fala de hérnia de disco, a hérnia de disco ela tem uma série de coisas que podem estar associadas, que pode vir realmente a acarretar isso. Mas uma das coisas muito comuns é a instabilidade na coluna do paciente. O que seria essa instabilidade? A gente tem um movimento fisiológico da vértebra. A instabilidade seria um movimento além do fisiológico na vértebra, causando o que o Dr. Celso falou, realmente essa compressão, esse excesso de movimento no disco. E isso pode vir a acarretar com a hérnia de disco realmente. E quando a gente fala de fortalecimento, muitas das vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tenho um abdômen forte, mas eu tenho um músculo das costas, paravertebral forte. Mas o músculo que ele é responsável pela estabilização da coluna lombar, por exemplo, são músculos muito internos, entendeu? Que são, na verdade, dois músculos, o multífido e o transverso do abdômen. Esses dois músculos, eles trabalham de forma conjunta para estabilizar a vértebra. E muitas das vezes as pessoas não sabem contrair esses músculos, porque, na verdade, esses músculos deveriam ser contraídos de forma involuntária. Porém, estudos comprovam que as pessoas que têm dor na coluna não têm a contração antecipatória desses músculos a qualquer caso de desequilíbrio postural.
Então, esses músculos devem ser trabalhados. E aí a gente tem técnicas bastante específicas para trabalhar esses músculos, para que a gente possa fazer um treinamento realmente para conseguir estabilizar essa coluna. E hoje a gente tem, nesse parâmetro que você colocou em relação a como a gente chegar a concluir pelo tratamento cirúrgico ou não, é claro, o exame físico, na prática da medicina, é sempre um exame soberano, porém, existem os exames complementares, de acordo com o padrão socioeconômico de determinada região ou do próprio paciente. A gente pode lançar mão de exames complementares que vão selar esse diagnóstico e nos dar uma convicção maior de até onde devemos chegar no tratamento conservador ou até que ponto esse tratamento passa a ser cirúrgico. Porque a gente tem os exames de imagens, que são as tomografias computadorizadas e as ressonâncias magnéticas, onde a gente consegue avaliar, coisa que a gente não consegue avaliar ao exame simples de raio-x, até que ponto esse disco está extruso, até que ponto esse disco está empurrando a medula espinhal, até que ponto ele invadiu o canal vertebral. Porque se determinados... A gente pode também, depois de chegar a esse diagnóstico, através de exames de eletroneuromiografia, que são exames do estudo da condução do nervo, uma vez que esse nervo já esteja em sofrimento, a expectativa do prognóstico do tratamento conservador é muito pequena, porque a estrutura nervosa já estando atingida, não há como regredir se não for do seu ponto de vista mecânico. Então, as indicações cirúrgicas, elas se fundamentam principalmente nessa associação de um bom exame clínico, de uma boa anamnese, que é o colher da história, de todos os fatores intrínsecos e extrínsecos que envolvem essa situação patológica. Aquele momento da entrevista do médico com o paciente, né? Nós temos um pouquinho de experiência, são 34 anos de graduação médica, e a gente reputa ainda o exame clínico, o exame a anamnese junto com o exame clínico como fundamentais, não só do seu ponto de vista da coluna, sob qualquer ponto de vista médico. Perfeito. E hoje, talvez pela celeridade do mundo, talvez pela mudança dos hábitos, essas entrevistas do médico com o paciente e essa discussão técnica se torna cada vez mais exígua e dificultando cada vez mais a que se chegue a um diagnóstico sem que seja necessário lançar mão dessas outros artifícios. Perfeito. Portanto, é um problema bastante comum, né? A gente ouve muito, causa problemas, dores incomodam bastante mesmo, mas tem tratamento, né? Já que não se evitou, agora tem que tratar para evitar problemas mais sérios, né? Queria também ver com vocês o que é o tão famoso bico de papagaio, como é que a gente identifica, como é que a gente trata essa questão e também a questão das crianças, né? As crianças que têm dores na coluna, quais são as principais causas e como tratar e evitar isso, mas logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, gente, falando sobre problema na coluna, muita coisa para ser falada, né? Então, certeza. O famoso bico de papagaio, o que é? Por que ele causa tanta dor? Ele pode causar dor, inclusive, no pescoço e dor de cabeça também? Sim, pode. Na verdade, o bico de papagaio, como a gente já citou no início, ele é causado por um desgaste da articulação. Um desgaste da articulação intervertebral. Então, esse desgaste causa umas espículazinhas ósseas que a gente consegue visualizar muito bem na radiografia, né? E essas espículazinhas ósseas, elas podem sim tocar algumas vezes num nervo, né? Causando uma dor que pode irradiar para o braço, para a perna, enfim. E esse próprio desgaste da articulação também já é um possível problema que vai causar dor no paciente. A gente vê que às vezes as pessoas ficam entrevadas, né? Vão baixar, quem tem o bendito bico de papagaio, de repente, numa posição errada, ela fica paradona naquela porque posição. Aí causa uma compressão que ela pode não estar acontecendo, porque o organismo vai se adequando, vai se amoldando àquela possível alteração que já tenha, mas de repente há uma hipersolicitação ou a solicitação de um músculo ou de um segmento que não está habituado a fazer aquele movimento, de repente mais brusco ou mais amplo, e aí realmente há uma compressão, e aí que as pessoas vulgarmente dizem que a pessoa trava e para mesmo, paralisa realmente, porque o nervo entra em sofrimento. O bico de papagaio, ele, eu acho que eu não
talvez não tenha prestado muita atenção, Leandro, o bico de papagaio, ele pode acontecer num determinado momento, porque as pessoas dizem às vezes isso, né? Não. Levantou peso, pá, Ele é uma travou, começa a consequência, ter. é uma degeneração É uma ao longo degeneração. dos anos. Aham. É um processo Essa degenerativo, exclusivamente. Essa questão de fui levantar um peso e travei, isso é muito mais comum e ligado à hérnia de disco. A hérnia. E também, desculpa te interromper, provavelmente essa hérnia, essa degeneração no disco já existia e no claro. momento em que Ela- fez o esforço, ela deu o sinal. O disco não Por isso que é aguentou, importante O a esforço, prevenção. ele não é sinônimo de que o bico de papagaio está acontecendo naquele momento. Certo. A pessoa já é pré-existente, é um desgaste que vem progressivamente. Como eu falei, antigamente só se detectava em torno dos 60 anos. Hoje já é extremamente comum, mesmo que não se tenha dor, por qualquer outro motivo, se faça um raio-x da coluna vertebral e aos 40, 45 anos a gente já encontra uma infinidade de pacientes com esses desgastes da cartilagem, exatamente pelo que a gente já reputou como importante, que são os maus hábitos que a gente vem... a própria humanidade vem dentro de determinadas evoluções, mas automaticamente o organismo e o corpo humano vem sofrendo em consequência disso. É muito incrível porque a gente diz assim, né? E a ciência está aí para provar que o tempo de vida do ser humano está aumentando. Aumentou. Né? A sobrevida hoje do ser humano, pela tabela do IBGE de 2012, chega a quase 75 anos, está 74,8%. Pois é, né? Está aumentando, mas, na verdade, a gente percebe que grande maioria das doenças, elas chegam cada vez mais cedo. Com certeza. Né? Cada vez mais cedo. O que requer muito mais atenção para o dia a dia, para as atividades, para o tipo de alimentação, né? A gente vê essas questões, né? A falta de atividade física, ela já vem desde as crianças, a questão da obesidade, a má Sedentarismo alimentação. é um dos motivos importantes. Dessa com questão certeza. toda e como que o sedentarismo ocasiona uma série de problemas no ser humano. Nós né? somos Então, uma máquina e uma máquina que fica parada vai estragar. dá problema, com Assim como certeza. quando usa em excesso também. Aham. Por isso que tem que sempre Equilíbrio. pesar o Isso equilíbrio. que o tempo nos dias de todo. hoje realmente é muito complicado, porque ou a gente tem as crianças, né, que não fazem nada, ou a gente tem aqueles adolescentes que começam uma academia e tudo e malha ao extremo e Sem bota orientação, muita sobrecarga, sem orientação, e aí começa a desenvolver também problema, não só na coluna, mas também na Orgânicos coluna, também, por com causa de certeza. sobrecargas. Né? Então a gente tem as duas vertentes. E a O que não própria faz alimentação nada, também é fundamental. Leandro, você tocou num ponto que eu não quero deixar de abordar aqui, que é a questão das academias, dos exercícios físicos. Às vezes as pessoas têm uma orientação para fazer exercício físico, às vezes não, e elas começam a fazer, pegam muito peso, etc. Que tipo de orientação vocês podem dar para quem está nos ouvindo nesse momento com relação a isso? Que cuidados na hora de escolher os exercícios físicos? Que idade começar? Como é que é isso? Na verdade, assim, para a gente fica uma coisa um pouco complicada, porque existe o profissional da educação física que está dentro das academias, né, que está lá realmente para fazer a série do aluno, para orientar ele, para acompanhar ele no exercício. Então, muitas das vezes a gente conversa e aí, sim, você pode até conversar com um profissional de educação física e falar, eu acho que esse exercício não seria bom para essa pessoa por causa disso. Né? Mas, assim, é uma coisa realmente que requer... É muito individual, realmente. Mas a prática, realmente, ela funciona. Os profissionais de saúde, eles só vão ter alguma forma de intervir ou de auxiliar se são procurados. Pois é, mas tem muita gente que nem procura um Não, profissional, a maioria vai para a não- a academia e maioria não começa a fazer procura. exercício. A maioria não Acho que a melhor procura. orientação acho que a é minha essa, procurar provocação- A maioria não procurar um procura. profissional adequado, Porque tem muitas academias que nem tem instrutor porque tem que ter lá dentro alguém, mas ele não consegue orientar uma turma de 30, 40 pessoas num horário que tem muito movimento na academia. Então, acho que o melhor é sempre tentar procurar um ambiente... E há que se ter uma preocupação muito grande com o adolescente. Isso. Porque se ainda não houve a maturação da estrutura, da ossatura, não só da coluna, como do restante dos núcleos de crescimento,
às vezes, a exacerbação do movimento, a exacerbação com sobrecargas, com exercícios de alto impacto, isso interfere nas alterações dos núcleos de crescimento das articulações, dos ossos longos principalmente, e mais tarde as pessoas vão pagar por esse excesso Tem um preço, primário que estão causando aos adolescentes principalmente. Então, olha, cuidado quando você começar a fazer exercício aí em casa. A orientação é procurar um profissional. Procura orientação. Não faz qualquer... Às vezes, na hora H, você não vai sentir nada, não é isso? Com certeza. Mas Porque é daqui jovem, a pouco... ninguém é jovem eternamente. Pois é, né? Efetivamente não é, e isso pode ter um preço. Gente, um monte de pergunta. Eu vou tentar correr aqui um pouquinho para a gente até conseguir responder, né? Mas o jeito de dormir faz diferença nessa questão de uma coluna saudável? Faz. Com certeza. Uhum. Porque, infelizmente ou felizmente, um terço da nossa vida a gente passa deitado. Uns um pouco mais, algumas pessoas um pouco menos, mas um terço da nossa vida a gente passa deitado. E a coluna, nós estamos aqui num bate-papo informal e você pode estar no seu maior momento de lazer e a coluna vertebral, por toda essa estrutura que a gente conversou no primeiro ponto, na primeira parte do programa, ela tem que se manter com uma certa estabilidade. Então, nós estamos sentados, conversando informalmente, mas a musculatura que sustenta a coluna, ela está em exercício. Ela está trabalhando, ela não está repousando. Então, teoricamente, as horas em que a musculatura da coluna, que é uma musculatura sobrecarregada, junto com os segmentos articulares, ela teria esse tempo que se está deitado para repousar. Só que, para que haja esse repouso, realmente é necessário que existam determinadas situações e posições que procurem dar esse relaxamento. Vou deixar com o Leandro e com a Elisa para que eles comentem a respeito dessa forma de... E aproveita e comenta. Colchão duro, colchão mole, o chão é um isso bom que eu ia lugar para falar. dormir. Como é que é O essa importante, história? além da postura, também é o colchão e o travesseiro. Aham. A postura de dormir, que eu acho que a gente vai concordar, a ideal seria de lado. Porque de barriga para baixo, além de forçar muito a curvatura lombar, a gente fica a noite inteira com o pescoço e não virado. tem, a própria, mesmo você dormindo, se você dorme de barriga para baixo, de bruços, como muitas pessoas dormem, aqueles que dormem, a partir de hoje, passem a não dormir nessa posição, porque certamente é a posição de maior sobrecarga para a coluna vertebral. E se não sentiu dor ainda, vai sentir algum porque dia. a própria ação da gravidade, a coluna vertebral, é uma estrutura de uma ossatura muito pesada. E mesmo você dormindo, você respira. E para que você mantenha a possibilidade de seu tórax e seu abdômen se expandirem, lhe permitindo respirar enquanto dorme, a coluna tem que estar suspensa. Porque se você deixar a ação da gravidade e relaxar toda a musculatura da coluna, o peso da coluna vertebral vai comprimir o seu tórax e seu abdômen, não lhe vai permitir respirar. Portanto, nada de dormir de bruços. Sem Colchão chance. duro, colchão mole, no chão. Na verdade, tem que ser um colchão não tão duro e nem tão mole. Porque a gente precisa, quando ela falou da gente deitar de lado, que é a melhor posição de dormir, fato. Por quê? Porque a gente consegue administrar, manter as curvaturas fisiológicas da coluna sem sofrer uma sobrecarga. Então, a gente tem que manter essas curvaturas. Quando a gente tem um colchão muito mole, o que acontece? A coluna vai forçar, né, porque a gente tem pontos de maior apoio, como, por exemplo, no quadril. E no ombro. E no ombro. E aí, o que vai acontecer? Vai gerar um desvio Apenas lateral. um adendo que a gente também não pode deixar passar para as pessoas que estão nos assistindo, é que apesar de a gente concordar plenamente com esse posicionamento lateral de dormir, é importante que o travesseiro ou a almofada que se coloque para dormir, ela preencha o espaço entre o ombro e a cabeça. Porque se dormir sem travesseiro, que é uma outra máxima que se diz, isso não é uma verdade. Não é bom, né? Deve-se dormir com travesseiro. A posição ideal é a posição lateral, com um travesseiro ou uma almofada que preenche o espaço entre o ombro e a cabeça. Para que a cabeça não faça uma curvatura de lateralidade e faça uma extensão de toda a musculatura da coluna. E, além disso, também um travesseiro entre as pernas. Porque a gente ajuda. tem aqui a pelve, no caso, né, que ela tem aqui, no caso, esse tamanho.
Se você tem uma perna aqui e a outra aqui, essa perna que está em cima, ela vai fazer o quê? Ela vai cair. Aham. Quando ela cai, ela roda um pouco a pelve e a coluna também. Se você coloca um travesseiro preenchendo esse espaço, você consegue manter o fêmur alinhado com a pelve e aí não vai gerar essa rotação da pelve. É uma segunda posição que talvez seja menos agressiva, se a pessoa não conseguir se adaptar a dormir de lado, seria dormir de barriga para cima, aí sim, com travesseiro muito baixo ou sem travesseiro, para que não haja uma hiperextensão da coluna cervical. Perfeito. Agora, rapidinho, porque o nosso tempo já estourou, até que idade desentorta? Difícil. A complementação da maturação óssea no adolescente, principalmente nas curvaturas laterais, que são mais comuns aos adolescentes, que são a escoliose, isso é uma faixa etária que varia entre 16 a 18 anos e que o que determina realmente a expectativa e o prognóstico de como se tratar são os exames complementares, os exames radiológicos, a princípio panorâmicos da coluna vertebral, onde a gente consegue enxergar a maturação. Uma vez completada essa maturação, a dificuldade para que se retorne a uma ausência de curvatura, do ponto de vista retilíneo da escoliose, é muito difícil acontecer. Eu acho importante também as pessoas entenderem que, por mais que talvez não consiga desentortar, é evitar que entorte Com ainda certeza, mais. se não se tratar, Não, as curvaturas não se elas são acomodar. progressivas. Né? Todas as Piora. curvaturas da coluna vertebral patológicas são progressivas, desde que se não faça nada. Portanto, não tem muito segredo, né? A questão é ou prevenir ou remediar. Né? Prevenir sempre é melhor. Prevenir sempre é melhor. E a prevenção, ela passa por uma alimentação, por exercícios, Postura. por postura e busca de um especialista no primeiro sinal de dor. Porque pode não ser nada, mas é melhor a gente identificar que não é nada do que a gente deixar para lá e Com depois certeza. se deparar com um problema que vai ser complexo de tratar ou tem que andar com ele para o resto da vida, né? A gente já vai para o nosso último intervalo, porque o tempo já foi, né? Mas a gente ainda volta já já para as nossas despedidas, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Pois é, queridos, cabeça para cima, falando aí sobre dor na coluna, certamente a gente podia ficar aqui mais uma hora conversando e íamos ter assunto para falar. Mas você já sabe, né? Aqui o que a gente quer é despertar a sua curiosidade, a sua busca por informação, sabendo que a coluna é um problema sério, muito sério, né? E a gente tem que cuidar. Gente, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui e permitir a nossa reflexão de hoje. Seu tchau para o telespectador. Eu queria dizer a todos que se atentem a esses detalhes e principalmente tenham em mente que não seremos jovens eternamente. Perfeito. Então, quanto mais precocemente nós pudermos atingir os objetivos de termos uma postura melhor e certamente nos privarmos de determinadas situações viciosas que são agressivas ao corpo humano, certamente na terceira idade nós teremos uma qualidade de vida muito melhor. Muito obrigado É isso aí, a todos. a gente faz hoje para se beneficiar. Com certeza. Sempre. A profilaxia sempre é melhor do que a terapia. É isso aí, Leandro. Bom, foi um prazer deixar um recado para realmente quem já faz parte desses 80% que não deixe de se tratar e quem não faz parte dos 20 sortudos. Isso né? aí. Que faça um trabalho sim de prevenção, procurando um profissional. E é isso, acho que deu para a gente ajudar um pouquinho Com certeza. pessoal de casa. Com certeza. Elisa. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E eu concordo com eles, é prevenir, é o melhor remédio, É sempre. isso aí, é isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada a você também aí de casa que esteve conosco e está aí, né? Você faz parte desse negócio. Se cuide, porque é assim que a gente vai ter a vida plena e abundante que o Senhor preparou para a gente e a gente vai viver feliz. A gente vai terminar o programa com a boa música do Marcos César. Obrigada por você estar aqui com a gente, Marquinho. Tá? Que o Senhor te abençoe e é contigo.
Se você está pensando que é o fim e a tua esperança acabou, não tem forças pra seguir, muito menos pra sonhar. Decidiu viver apenas por viver. Teu semblante denuncia o coração. Você pode até sorrir, mas é só pra disfarçar. Você está em Lodebar, lugar de sofrimento e dor, mas sobre a tua vida tem muitas promessas do Senhor. A ordem Ele liberou, teu sofrimento acabou. Agora chega de humilhação, é tempo de exaltação. Vida